Primeiramente, gostaria de agradecer ao deputado Jorge Sola, parabenizar o nosso secretário, os deputados presentes, todos os alunos aqui presentes também, amigos. E eu, antes de entrar na minha apresentação, eu me sinto assim muito contemplado com a fala do Carlos, com a chamada do deputado Jorge Sola para estarmos aqui para discutirmos um tema tão essencial. E você, deputado, lembrou uma coisa muito interessante. Há cerca de, acho que 6 anos, nós estávamos aqui nesse plenário defendendo a importância da produção nacional, defendendo o investimento em laboratório público, falando que se nós não tivéssemos uma estrutura montada, nós poderíamos passar por situações muito difíceis no momento que tivesse uma... Naquela época, a gente falava de epidemia, a gente falava de... Não falava de pandemia, falava de epidemia de febre amarela, falava de outras coisas, e as pessoas falavam para a gente, o mercado global atende, não precisamos ter isso. E o resultado disso é que hoje a gente entendeu que o mercado global atende, desde que você pague o suficiente e que você realmente não tenha outros mercados que tenham mais interesse e tenham mais dinheiro que o nosso para poder pagar. Senão, como o secretário falou, nós vamos ficar na rabeta lá esperando a disponibilidade. Foi graças a esse investimento, exatamente o investimento nesta planta que nós tivemos aqui, discutindo em 2016, aonde nós fizemos a vacina de Covid, que nós não paramos as atividades, e aí o Carlos falou da multa que ele tomou, eu também, graças àquilo lá, eu tomei uma multa. Eu tomei uma multa visitando a planta, provando que nós estávamos no nosso caminho, mas eu tomei, como o tribunal fala, uma multa pedagógica. Não tem problema nenhum, mas eu estou pagando pela multa pedagógica para defender aquilo que nós estávamos defendendo lá. Mas, enfim, eu acho que isso mostra, você está aqui hoje, neste ambiente, para a gente conversar, e tratando desses temas tão importantes, com uma clareza tão grande, e dando a importância devida a essas parcerias, realmente, para mim, é uma satisfação. Mas hoje eu não vou estar falando como Bilmanguinhos. Então, a minha fala hoje é mais como Alfob, como representação da nossa... Eu não posso ficar falando do nosso laboratório, porque eu também visto 2 chapéus. Eu sou da UFOB como presidente, mas também sou lá vice-diretor de gestão de Bilmanguinhos. Bom, eu vou passar a minha apresentação, vou ficar ali como solicitado. Bom, eu estava preocupado inicialmente de apresentar alguns slides, que inclusive alguns slides que eu tenho na minha apresentação são deles. Eu falei assim, o Carlos vai apresentar isso, mas ele consegue renovar diariamente os slides dele, traz coisas novas, assim. Então, não vou me sentir repetitivo aqui nessa apresentação, mas eu acho que é importante falar um pouco das parcerias e do papel dos laboratórios públicos oficiais, como eles participam dessas parcerias. Então, na apresentação, vou dar uma visão rápida, e eu vou procurar ser bem rápido, objetivo, falando da nossa associação, do mercado mundial farmacêutico, um panorama geral, do mercado nacional de investimento em P&D, a importância das transferências de tecnologias para o Brasil, o conceito de sucesso, fatores que influenciam as transferências de tecnologia, a importância para o SUS das transferências das PDPs e a situação atual e os desafios a serem enfrentados. Talvez eu repita algumas coisas que o Carlos falou aqui, mas eu acho que não serei repetitivo, serei complementar ao que ele vem colocando. O primeiro slide que eu gostaria de passar é que o que é a UFOB? A UFOB, ela hoje tem 21 associados, que em todas as áreas de laboratórios públicos, trabalhando na área farmacêutica, na área de produção de biológicos, de biofármacos, temos na área de Hemobras, na área de sangue. Então, a UFOB hoje ela é composta por 21 laboratórios, e esses laboratórios eles têm um papel muito fundamental dentro das políticas de PDP que nós temos hoje. Então, eles têm uma parceria com diversas empresas privadas, e essas parcerias permitem, então, o acesso ao mercado público e permite, então, que a gente forneça produtos para o mercado público brasileiro. Antes de a gente entrar na discussão sobre as PDPs, eu queria fazer a defesa, por que a gente está falando de PDP, por que a gente não está falando em desenvolvimento nacional, por que a gente está falando em investir em tecnologia? O motivo não quando você vê esse quadro, é bem simples de você entender.
O primeiro aspecto é, se você olhar o aspecto mundial da top 10, as grandes farmacêuticas, algumas representadas aqui, você vai ver que nós temos uma concentração de poucas empresas com investimentos em algumas áreas que são fundamentais. Então, você pega ali o primeiro quadro, de 2019 para 2020, nós tínhamos lá a Roche, Novartis, e até a Sanofi como as top 10 nos investimentos que nós temos na área, principalmente na parte de oncologia, onde é a grande concentração dos biofármacos hoje, e nos demais. E a gente vai reparar que lá no finalzinho, lá no final dos investimentos, nós temos a Pfizer e as vacinas como um percentual que aparece bem pequeno. Então, isso era 2019 para 2019, quando você pega para 2020, o quadro não muda muito, mas quando você vai para 2020 para 2021, você vê uma mudança no comportamento. E aí vem a Covid. E aí você vê o que significa esse investimento em P&D e você ter uma vacina inovadora e jogar no mercado. Aquele quadro que você botava a vacina como penúltimo, ele já vem para cá com um dos grandes faturamentos. E se a gente olhar o faturamento das principais farmacêuticas, e principalmente a Pfizer, que veio com a vacina, você vai ver que ela sai de um faturamento de 41 bilhões para 81 bilhões de dólares no ano. Isso é significante e temos que parabenizar. Eu acho que é um esforço que ela fez, um investimento que ela fez, mas que realmente você vê que quanto que é importante você investir em P&D, investir em conhecimento, em tecnologia. E aí, nós temos ali também o rol, e aí você tem alguns dados que são importantes. Você veja que um único produto de uma única farmacêutica, ele representa 20 bilhões de faturamento anual. Então, esses dados, eles são fundamentais e a gente vai entender o que significa eles em termos de investimento em P&D. Quando a gente olha para cá, a gente pergunta o seguinte, quanto que essas empresas estão investindo em P&D nos últimos anos? Normalmente, elas investem de 10% a 20% de todo o seu faturamento em P&D. Quando eles fazem isso, eles colocam a empresa que investe menos, nós estamos falando que é a Lilly, que está lá no final, ela investe 7 bilhões de dólares em P&D. Então, você vê que é um número significativo e a chance deles gerarem novos conhecimentos, novos produtos e ofertar para o mercado é muito maior do que quem investe muito menos, como que somos nós. Então, assim, e eles fazem isso como? Em parceria com universidades, com startups, eles contratam CRO. Se você pegar a Covid, você vai ver o que as empresas, como elas se organizam para poder responder a essas demandas. Então, assim, eles não fazem isso sozinhos, eles contratam para produzir com a contrato CMO, exemplo daí que nós tivemos da Pfizer, tivemos da AstraZeneca, que ela desenvolveu um produto, mas ela produzia em tudo quanto é lugar, outros distribuíam para ela, então elas têm contrato, elas têm uma agilidade e uma velocidade de responder essas demandas que realmente é muito significativo. E essas Big Pharma, obviamente, elas têm chance. Aí você vem para o Brasil. Aí, quando você pensa no Brasil, como é que está montado o nosso mercado nacional de investimento? Nós temos, dentro daquele ecossistema farmacêutico, nós temos a nossa indústria farmacêutica que se organiza com universidades, com os pacientes, com hospitais, com a regulação. Então, nós temos, mas nós temos, em termos de 80% da atividade de investimento no país, elas são dentro do sistema de saúde. 80%. 90% do pessoal qualificado estão dentro de universidades e dentro das instituições públicas, e predominantemente na academia e pequenas empresas. Ora, então nós precisamos fortalecer esse tecido produtivo e aproximar essas universidades, essas startups da indústria produtiva, porque são elas que vão conseguir dar resposta das demandas para novos produtos. Então, não adianta você ter, dentro de universidade, ter startup, e você não ter uma aproximação com a indústria. Ela precisa se aproximar da indústria para gerar produto. Senão, ela vai gerar conhecimento, vai gerar paper e não vai gerar produto. Mas nós temos um pequeno problema. Acho que é no outro aqui que eu vou passar logo. Eu acho que eu comi o slide que eu queria. Deixa eu ver. Eu tinha um slide aqui que eu queria mostrar qual é o investimento do Brasil. Acho que eu comi ele aqui. Bom, uma pena.
Bom, mas eu tenho ele de cabeça. Quando você vai, então, para o investimento do Brasil em P&D, eu acho que ele está aqui, mas eu vou falar só. Quando você vai para o investimento do Brasil em P&D, nós temos, e as principais é CNPq, nós temos o BNDES, participa com diversos órgãos de fomento, nós temos investimento em torno, em média, de 10 bilhões por ano. Veja, 10 bilhões de reais por ano. Então, com 10 bilhões de reais por ano de investimento, é a média. Nós tivemos em 2013, 2014, nós tivemos um pico, que foi um pouco mais, chegou a 14, 15 bilhões de reais, mas isso vem caindo. Então, nós temos em torno de 10 bilhões de reais de investimento em P&D. Quando você pega o gráfico, que eu não estou com ele aqui agora, você vê o que foi empenhado, então, empenhado na linguagem pública é efetivamente executado, você não chega a 1 bilhão de reais. Ora, se nós estamos falando que nós temos por ano 1 bilhão de reais executado em P&D, não é fácil a gente falar que nós vamos competir em pesquisa e desenvolvimento com essa indústria que investe. A menor investe 7 bilhões de dólares em P&D. Então, assim, nós temos que ter uma estratégia. Aonde eu quero chegar? A estratégia nossa não pode ser botar mais dinheiro em P&D. Temos que botar, mas temos que ter uma estratégia para tentar se aproximar dessas farmacêuticas. É isso que a gente busca com as parcerias do desenvolvimento produtivo. A gente entende a situação, mas a gente tem que buscar um mecanismo de se aproximar. Bom, então, qual é a estratégia então, das transferências de tecnologias para o Brasil? Bom, a primeira é assim, o que é uma transferência? Quando às vezes que a gente fala em transferência de tecnologia, sempre a nossa visão é, eu vou transferir um produto, eu vou colocar esse produto, disponibilizar esse produto para o mercado público. Eu vou pegar esse produto e vou poder agora, como laboratório público e laboratório privado, pegar o mercado público e colocar lá. Mas não é isso. É muito mais do que isso. Quando a gente fala em transferência de tecnologia, nós estamos falando em gerar conhecimento dentro de uma área. Nós estamos falando de habilidade, estamos falando de métodos e procedimentos gerados no local transferido. Foi o que o deputado falou agora. Quando você faz uma transferência de tecnologia, nós começamos com a planta que fizemos na Covid, o objetivo era montar uma plataforma para produção em E. coli. Aí eu já estou falando agora de biomanguite, mas eu acho que é um bom exemplo. Às vezes eu confundo. Mas o objetivo lá era você falar de produção na plataforma de E. coli, para produzir eritropoetina. Mas essa plataforma estabelecida lá e o conhecimento gerado possibilitou a gente produzir vacina de Covid. Então, quando a gente fala em transferência de tecnologia, a gente está falando muito mais do produto. A gente está falando em gerar conhecimento. A gente está falando de formação de mão de obra. A gente está falando de uma grandiosidade em termos de conhecimento que está trazendo para o país, fora, obviamente, do impacto que nós vamos ter com a transferência de tecnologia na cadeia produtiva. Então, isso também é um outro ponto. E os fatores que influenciam a transferência de tecnologia? Os fatores externos são as características da infraestrutura, isso é muito importante, porque muitas das vezes, e aí a gente vai como reavaliando aqueles conceitos nossos lá atrás, quando nós começamos com as PDPs, aonde nós acertamos, onde nós erramos. Então, quando você está pensando numa transferência de tecnologia, você tem que pensar quais são os fatores que influenciam para o sucesso daquela transferência de tecnologia. Então, o primeiro são as características de infraestrutura. Não adianta a gente pensar em trazer uma tecnologia para um laboratório que não está preparado para aquilo. Ele pode até assimilar aquela tecnologia, mas ele vai gastar muito mais tempo do que um outro laboratório que já trabalha dentro daquela plataforma, dentro daquele ambiente. Então, pegando o ambiente de você produzir farmoquímico com o ambiente de você produzir biológico, são completamente diferentes. Então, você tem que ter o cuidado ao trazer uma tecnologia onde você vai aplicar essa tecnologia. Competição no mercado. Não adianta você trazer um produto que ele está sendo abastecido dentro do mercado de forma regular, com vários produtores. Não é isso que se busca. Então, você tem que buscar, na transferência de tecnologia, conhecimentos que poucas empresas têm, que são estratégicos e que vai gerar outros conhecimentos. Não adianta você trazer produtos que já existem ou que está sendo ofertado de forma bem razoável, sem precisar de transferir. Os modos da transferência, como você regula essa transferência de tecnologia, como você pensa nela, quais são as etapas que você vai conseguir assimilar. Os fatores culturais, parece que é um ponto menos importante, mas não é,
Porque quando você faz uma transferência de tecnologia com um laboratório chinês, um laboratório japonês, um laboratório europeu, você tem uma cultura totalmente diferente e você tem que saber como você atuar dentro dessa nova cultura para poder assimilar esse conhecimento. E o papel do governo, obviamente, que ele é fundamental para que a gente possa alcançar também o objetivo. Ele é a peça-chave. Não adianta o laboratório público acertar com um transferidor, um laboratório privado. Se não tiver o governo com um papel forte e que vai apoiar a situação, nós não vamos conseguir. Os internos é aquilo, a capacidade de absorção que a gente precisa ter, experiência da empresa naquela área que a gente está querendo trabalhar, disponibilidade de treinamento, nós precisamos ter pessoas capacitadas. Por incrível que pareça, há alguns anos atrás, não muitos anos atrás, cerca de 10, 15 anos, não mais que isso, nós não tínhamos universidades trabalhando com preparação de alunos para essa área de biológico. Nós não tínhamos técnicos preparados para isso. Nós tivemos que formar toda uma geração de pessoas, porque não existia aqui no Brasil. O Brasil, só com a transferência de tecnologia, nós começamos a formar mão de obra específica para essa área, porque não tinha. Então, normalmente, o que acontecia assim, um laboratório criava um laboratório privado, abria um laboratório novo, ele roubava do laboratório público aquelas pessoas e pagava mais. Nós perdemos diversas pessoas assim. Inclusive, tem um aqui que fez parte disso. Disponibilidade, características estruturais da empresa e capacidades gerenciais. Essa é outra coisa. Nós temos que ter capacidade gerencial para poder trazer essas tecnologias, senão nós não conseguimos alcançar. Então, as políticas das PDPs, ela surgiu lá em 2008 para fortalecer o complexo, aí o Carlos já falou, e o objetivo era ampliar o acesso para atender a necessidade da população, reduzir a vulnerabilidade às dependências produtivas e tecnológicas do SUS, e vejam que isso parece simples, mas não é. É muito vulnerável se você não tem a produção local. É muito vulnerável. Nós tivemos exemplos clássicos aqui de laboratórios que deram resposta a epidemias que nós tivemos no Brasil, que só foi possível porque nós tínhamos uma produção local. Senão, nós teríamos um problema seríssimo e íamos contar o número de mortes. Exemplo da febre amarela, que aconteceu em 2017, aconteceu em 2009, se eu não me engano. Só a capacidade que nós tínhamos instalada no Brasil, que foi possível você superar isso e produzir e atender a necessidade. Os impactos, então, para as nossas parcerias hoje dentro da UFOB, nós temos, então, 107 parcerias para desenvolvimento produtivo, sendo 71 de sintéticos, 36 de biológicos, e nas diversas fases, 36 na fase 2, 37, e as fases que nós estamos falando aqui, fases das parcerias, como é estabelecido dentro dos programas do governo. Então, hoje nós temos 107 parcerias em andamento. Hoje, nossas parcerias permitem o fornecimento de 3 bilhões de unidades de medicamentos sintéticos, distribuídos para Alzheimer, para HIV, artrite reumatoide, diabetes, esquizofrenia, hepatite C, entre outros. E para biológico, nós temos, se você ver a curva, e aí é um dado interessante, nós chegamos a um ponto, lá na década de 70, foi estabelecido um programa de autossuficiência nacional imunobiológico. E o Brasil conseguiu ter, nos anos seguintes, a partir da década de 80, de 90, quase que 98% de toda a demanda de vacina do Brasil era atendido pelos laboratórios públicos. Ele não ia buscar lá fora. E nós começamos a perder essa capacidade ao longo dos últimos anos. Nós começamos a perder e a gente começamos a ser dependentes da produção que vinha lá de fora. Mas, mesmo assim, nós temos hoje, se somar aí a produção em número de doses atendida para o Ministério, são quase 600 milhões de doses pelos diversos laboratórios. Biomanguinhos, Butantan, pela FAP, pela FUNED, e os laboratórios internacionais também, eles têm uma participação significativa, principalmente com a entrada da Covid, que aí subiu assustadoramente. A situação atual das PDPs. Então, assim, eu acho que, nesse aspecto, eu queria fazer só algumas, e aí, caminhando para o final, alguns eixos que nós estamos discutindo aqui dentro do parlamento, estamos discutindo em algumas áreas, para poder fortalecer as PDPs. E o que a gente entende como fortalecimento? Primeiro, no marco regulatório.
Nós hoje temos, e aí o Carlos já tem esse compromisso de buscar o apoio dentro do parlamento para tirar essas parcerias apenas de que a gente tenha portaria regendo essas parcerias. Isso é muito frágil, porque quando você tem uma portaria, cada um que senta na cadeira que o Carlos está sentado hoje interpreta do jeito que quer e atua do jeito que quer. Então, você não tem uma segurança jurídica em relação a isso. Então, nós temos que trabalhar em cima de aprovação aqui no Congresso de uma lei que possa dar mais fortalecimento a isso e que certamente vai gerar maior segurança jurídica, maior transparência e vai gerar também atração de empresas para poder fazer isso. Porque hoje, um dos problemas que nós vemos nos últimos anos e que as empresas hoje têm uma preocupação eu não posso fazer uma parceria se eu não tiver uma segurança jurídica com os laboratórios, porque aquilo que nós estamos acertando, assinando o contrato, nem sempre é cumprido. Então, isso é um ponto muito delicado para a gente, que é importante. Em termos de lista de produtos estratégicos, o Carlos também já falou, mas a gente quer fazer algumas contribuições nesse sentido. Nós achamos que um dos grandes problemas que nós tivemos no passado, e aí depois a gente fica culpando os laboratórios públicos, porque eles não alcançaram aquele objetivo que foi estabelecido, mas o grande problema é como você seleciona os produtos, como você seleciona os laboratórios para poder receber aquela tecnologia. Não adianta a gente dar, em função de valores do produto, em função da necessidade do laboratório, para qualquer laboratório você dá permitir uma parceria de um conhecimento que ele não domina. Isso vai gerar problema. Então, a gente não pode fazer isso. Quando estabelecer uma lista de produtos, nós temos que saber para quem nós vamos distribuir esses produtos, para que laboratórios, para poder você ter sucesso, senão nós vamos ter problema. Então, nós queríamos trabalhar muito junto com, aí, obviamente, a UFOB, junto com o Ministério, nessa definição de lista. E que seja realmente estratégico. O Carlos já falou aqui. Nós temos hoje que definir produtos estratégicos para isso. Não adianta trabalhar com qualquer produto, tem que ser produto estratégico. Então, dentro também do eixo, nós estamos falando dos órgãos de controle, e aí o Carlos já falou, eu acho que as interpretações que nós temos hoje de TCU, CGU, elas são muito delicadas, porque nós estamos falando de transferência de tecnologia, e quando eles olham para nós, eles estão olhando como vendedora de produtos para o Ministério da Saúde, e isso gera uma confusão muito grande e uma preocupação muito grande. Então, a gente precisa aprimorar esses entendimentos sobre o processo de transferência de tecnologia, sobre aspectos econômicos, sociais, e o impacto disso. Esse é um outro ponto que quando você faz uma PDP, você tem um impacto na cadeia produtiva que não é reconhecido pelo tribunal. Então, você compara o preço, e muitas vezes uma diferença de centavos, e fala, olha, se eu fizer uma licitação, aquele centavo a menos, aquele laboratório lá ganhou. E a parceria, então, está para valor mais alto. Só que aquele laboratório que ganhou a licitação, ele está gerando todo o conhecimento lá fora, ele está produzindo lá fora, está gerando riqueza lá fora, e aqui dentro não gera nada. E quando você faz uma produção nacional, mesmo nas primeiras fases da transferência de tecnologia, você começa a impactar na cadeia produtiva. Porque você trouxe pessoas para produzir, você comprou insumos no Brasil, você gerou impostos no Brasil, e você está produzindo. E aí você compara o preço do produto final com o preço que vem lá de fora, e muitas vezes tira lá 2, 3, 4 centavos. Já tivemos casos de 3 centavos de diferença, mas tem 3 centavos, tem que baixar o preço. Mas e o resto? Mas o resto o tribunal não considera. Então, a gente precisa aperfeiçoar esse mecanismo e entender que, quando a gente está falando de transferência de tecnologia, nós não estamos falando de compra de produto. Nós estamos falando de absorver um conhecimento e gerar impacto na cadeia produtiva no Brasil. Financiamento, nós temos que buscar financiamento para os laboratórios. O laboratório público precisa, cada dia mais, atualizar a sua capacidade instalada, porque a tecnologia vem aí, a área regulatória cada dia mais forte, cobra da gente, e eles precisam fazer. E, muitas das vezes, as margens que esses laboratórios têm não é o suficiente para fazer investimento. Então, precisa ter uma área que possa financiar também esse investimento. E a aquisição de produtos via PDP foi também, aí eu não vou ser repetitivo, o Carlos já falou, é isso, você tem uma PDP, tem que obedecer aquele contrato. É uma coisa muito importante, eu falava no governo anterior, assim, você estabelece uma parceria com o apoio do Ministério, com o apoio do secretário, você não discute preço, não discute quantidade, nem cronograma, sem o Ministério estar na mesa, mas quem assina é o laboratório público. O laboratório público assina aquele contrato, tem aquele compromisso com o parceiro privado, nacional ou internacional. E, quando não se cumpre,
o Ministério não está mais sentado na mesa. Quem não está cumprindo é o laboratório. E aí veio o problema que nós vivemos nos últimos anos, de assim, você assinava contrato e os contratos não eram obedecidos. As pessoas falavam, não, isso aqui eu não vou comprar mais, esse preço está muito alto. Bom, mas você concordou com o preço. Então, isso é uma insegurança enorme nos processos nossos. Bom, então, eu acho que nós temos que trabalhar para cada dia mais o Ministério entender, e eu acho que hoje o Carlos tem todo esse conhecimento, ele participa, ele foi um dos grandes criadores dessa política. Eu tenho certeza que nós vamos trabalhar para ter isso aí cada dia melhor. Bom, eu fui um pouco rápido, mas acho que eu consegui passar o recado para vocês. Obrigado, hein? Obrigado, Arthur.